Eu não sei se vocês sabem o que se comemora amanhã. Eu vou dar uma dica. A minha cachorra foi tomar banho essa semana e ela voltou para casa com esse lenço aqui amarrado no pescoço. Não sei se você sabe, mas amanhã é dia 31 de outubro e amanhã se comemora o dia das bruxas, né? Ou Halloween. E eu fiquei assim impressionado, porque como é que né, até o cachorro, né, que não tem nada a ver com esse negócio, né, e sai dali de um pet shop pronto para comemorar ou para participar de uma festa dessa. Porém, amanhã é um outro dia especial. Não sei se alguém sabe. É o dia da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Antes de ser o dia das bruxas e antes de ser o Halloween, o dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Agora, eu fico impressionado com que essa cultura americana, ela entrou na nossa sociedade, na nossa cultura, e os nossos filhos, eles estão sendo bombardeados com isso o tempo todo. Se o seu filho, ele faz aula de inglês em alguma escola durante essa semana e amanhã ele vai ouvir disso. E se o seu filho estuda numa escola, acho que a maioria das escolas amanhã, eles vão fantasiados, e o que vai ser lembrado amanhã é o dia das bruxas e não o dia da Reforma Protestante. O que eu quero dizer para você é que o Halloween, ou dia das bruxas, era uma comemoração pagã celta. Esse povo celta viveu na Europa na Idade Média, e eles então tinham essa festa na noite do dia 31 de outubro. Era um momento especial, porque esse dia era uma transição, na verdade, a vigília ou a noite do dia 31 até o raiar do sol do dia 1º de novembro, era um dia em que eles comemoravam algumas coisas, como por exemplo o final do ano, o início das colheitas e especialmente a chegada do inverno. E a chegada do inverno era uma coisa assim, uma estação triste, escura, e por isso esta associação com o dia das bruxas, com a relação dos mortos, essas coisas todas. Outra coisa interessante é que o nome Halloween, ele só é usado a partir do ano de 1745. Antes não era usado esse nome. E o nome Halloween, na verdade, ele é uma junção de uma palavra escocesa, que quer dizer a vigília, ou a véspera do dia de Todos os Santos. Porque no dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, e no dia 2 de novembro é o dia de Finados. Interessante. A figura mais marcante, talvez, do dia das bruxas, ou do Halloween, é uma abóbora que como é que fala? Se tira o miolo, o recheio ali, se faz alguns desenhos nela e se coloca uma vela ali dentro. Esse negócio, ele vem já de bastante tempo, e o vegetal que era usado lá na Europa era o nabo, não era a abóbora. Como nos Estados Unidos era difícil encontrar o nabo, então a abóbora entra no lugar. Só, querido, que essa abóbora luminosa como a vela, ela recebe um nome, e ele é conhecido como o Jack da Lanterna. E há toda uma questão que envolve aí esse símbolo. Jack, diz a lenda, é um homem mesquinho, condenado a vagar pela eternidade, pediu uma brasa do capeta e colocou dentro de um nabo para iluminar o seu caminho.
e com a imigração irlandesa para os Estados Unidos, no século XIX, então houve a troca desse vegetal. E lá então ele ganhou esse nome, o Jack da lanterna. E na cultura celta ele teria acendido o nabo com uma brasa do inferno, do capeta. É interessante o que ensina o Halloween. E parece que não tem assim muita coisa importante, ou a gente não dá importância para isso, e em alguns momentos parece que até a gente está assim, disposto a comemorar esse dia. Só que a gente não percebe o que está por trás da festa do Halloween. O que ensina o Halloween? Há pelo menos 3 coisas. O dia do Halloween era o momento em que o mundo dos mortos estava mais acessível. Isso quer dizer que a festa do Halloween ensina a imortalidade da alma. E não só isso, mas a possibilidade de se comunicar com os mortos. Interessante. De acordo com informações dessa bruxaria moderna, os celtas acreditavam que quando uma pessoa morria, ela ia morar com o povo das fadas. Olha a ideia, olha a cultura. Para muitos deles, as fadas eram consideradas hostis e perigosas, porque teriam ficado ressentidas quando os homens tomaram o seu lugar sobre a terra. Depois da chegada dos cristãos, os celtas passaram a acreditar que as fadas eram anjos que não haviam se aliado nem com Deus e nem com Lúcifer. Eram uma categoria de anjos neutros nessa briga entre o bem e o mal. Então, as fadas eram anjos que não escolheram nem ser fiéis a Deus e nem seguir o diabo. Essa era a ideia. E assim foram condenados a andar na terra até o dia do julgamento. Bom, eu acho que você tem informação suficiente para pensar se deveremos comemorar isso ou não. E eu quero chamar a sua atenção para o que o dia de amanhã realmente significa. O dia da Reforma Protestante. Eu queria buscar algumas informações do passado, trazer algumas coisas para nós hoje, para lembrarmos desse dia. A Reforma, na verdade, ela começou com a pré-reforma. E um dos primeiros nomes a serem citados como pré-reformadores, com certeza é Pedro Valdo. Talvez um dos primeiros, e lá no século XIII já. Pedro Valdo foi o primeiro a traduzir a Bíblia da língua original para uma outra língua. E ele então traduz a Bíblia para uma língua chamada provençal, que era uma língua que era falada no sul da França, no norte da Itália, em algumas cidades da Espanha. Tanto é que os valdenses, que no final, ou depois da sua morte, serão os discípulos de Pedro Valdo, eles têm a tradução da Bíblia na sua língua original, na sua língua materna, uma tradução da Bíblia. E depois de Pedro Valdo, a gente tem John Wycliffe. Este homem inglês, ele traduziu todo o Novo Testamento. 2 anos mais tarde, depois então Nicolau, ele completa a tradução do Antigo Testamento para o inglês. Depois tem João Hus, ele atuou na cidade de Praga, na República Tcheca. E tantos outros que a gente poderia citar. Savonarola atuou na cidade de Florença, na Itália, e usou como arma a sua oratória, atacando diretamente o papado, buscando reformar a igreja e o Estado. E no meio dessa confusão de pré-reformadores, também há um movimento na Europa que causa uma certa mudança na maneira de pensar das pessoas, que é o período da Renascença. E com a Renascença, há uma mudança do pensamento religioso, e aquilo que deveria ser algo comunitário, cooperativo, passa a ser de cunho individual, e a religião ela perde a sua importância, ela é colocada em segundo plano com a Renascença. E é nesse contexto todo que vai surgir Martinho Lutero.
Vale a pena ler, o tempo não permite a gente entrar nos detalhes, mas vale a pena ler a história deste homem. O pai queria que ele fosse um advogado. E depois de ter sido salvo de uma maneira assim, miraculosa, de uma tempestade, de um raio, ele então decide dedicar a sua vida a Deus e ao ministério. Há uma briga entre Lutero e a igreja. A compreensão sobre a doutrina da justificação que Lutero defendia era que a salvação vem somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo, contrariando o ponto de vista romano que se baseava numa salvação pelas obras. E ele então se destaca justamente por mostrar que a salvação ela acontece apenas pela graça, pela fé por Cristo. E no dia 31 de outubro do ano de 1517, na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele então fixa 95 teses sobre a justificação pela fé, dizendo que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas que nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Uma das frases mais marcantes de Lutero, ele diz o seguinte: não creio que os cristãos devam seguir as palavras de um homem, e sim a palavra de Deus. Lembra que na época de Lutero a Bíblia não estava acessível ao povo. A Bíblia foi recolhida. Aliás, durante o período da Reforma, quando esses homens tentaram traduzir a Bíblia, foram perseguidos, foram mortos, as Bíblias foram queimadas. E a ideia da igreja romana era que a Bíblia não poderia chegar na mão do povo, porque seria um perigo o povo ter acesso à Bíblia. Martinho Lutero, quando estudando, ele vai à biblioteca e ali se preparando para se formar, para ser um pastor. As Bíblias da época eram acorrentadas à biblioteca. Eles não podiam sair dali levando a Bíblia. E ele disse que era melhor seguir a palavra de Deus do que os homens. É uma coisa bastante interessante. E este homem, com certeza, deixou um legado para nós. Quero compartilhar mais uma coisa, para a gente entrar na Bíblia aqui e estudar um pouquinho da Bíblia. Ele escrevendo, ele dizia: ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos. Aliás, alguém disse que se não fosse o livro de Romanos, não teria acontecido a reforma. Tamanha a importância do livro de Romanos. E nada lhe impediu o caminho, senão a expressão, a justiça de Deus. Porque a entendia, segundo ele, se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo e age com justiça quando pune os injustos. Noite e dia eu refletia, até que captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Para resumir, o que Martinho Lutero chegou à conclusão é de que justiça não é o que Deus exige, mas é o que Ele oferece. Entenderam? Justiça não é o que Deus exige, justiça é o que Deus oferece. Talvez esse seja o maior legado da reforma protestante e de Martinho Lutero. Assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Eu sei que vocês já fizeram um estudo intensivo desse capítulo com o pastor Pereira, mas eu não sei se a gente teve a infelicidade ou a felicidade de escolher o mesmo capítulo para fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, pode ser que algumas coisas sejam iguais, que você já tenha ouvido, pode ser que algumas coisas sejam diferentes, mas eu gostaria de estudar com você Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Eu vou deixar as minhas anotações de lado, porque o tempo está bem avançado.
Sinta à vontade, pastor, para contribuir. Viu? Sei que o senhor é um especialista do assunto. Romanos capítulo 3, verso 21. Olha o que diz aí o texto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, bem devagar, e verso por verso. Parece que o que Paulo está escrevendo aqui é uma contradição. Porque no verso aparece a palavra sem lei e aparece a palavra justiça. Acontece que na cultura hebraica, uma coisa estava relacionada à outra. Na cultura hebraica era impossível alguém ser justo se não cumprisse a lei. E agora o que Paulo está apresentando é uma justiça que independe da lei, que não precisa da lei. Ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Só que a informação que ele dá a seguir ainda é mais assim contraditória. Porque ele diz que esta justiça que se manifestou agora, sem lei, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Não parece uma contradição? Ora, a justiça ela se manifesta sem lei. Tá bom, a justiça de Deus já é um negócio meio impensável numa cabeça do Oriente. Só que agora ele fala assim, embora ela tenha sido manifestada sem lei, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Bom, para encurtar a história, todas as vezes que no Novo Testamento você lê lei e profetas, é uma referência ao Antigo Testamento. Todas as vezes que aparece esta expressão no Novo Testamento, lei e profetas, é uma referência ao Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é que esta justiça de Deus que se apresenta sem lei, não é nada novo. Ela já havia sido testemunhada, ela já havia sido pregada lá no Antigo Testamento. Aliás, há um salmo em que o salmista clama: salva-me por tua graça. Então, embora a gente tenha uma ideia um pouco diferente do Antigo Testamento, a salvação no Antigo Testamento ela também acontecia pela graça e não pelas obras. No Antigo e no Novo Testamento eu sou salvo pela graça, nunca pelas obras. E o texto continua, ele começa a discorrer, porque parece que essa justiça de Deus aqui, ela é justamente um contraponto, ela é justamente para dizer assim, a justiça de Deus, ela se manifesta, porque o homem com as suas obras de justiça, ele não consegue resolver o problema. Aliás, você conhece o texto de Isaías, aonde que o profeta diz que a nossa justiça é o quê? Quem lembra do texto? São trapos de imundícia. Você já sabe o que isso significa, né? Uma linguagem bem moderna, né? Não preciso nem falar. Bom, o que ele está dizendo é que a nossa justiça não é nada. Por isso a justiça de Deus se manifesta. Essa justiça de Deus que se manifesta é justamente a justiça que nos salva, é justamente a justiça que se manifesta para que o homem seja resgatado, para que o homem seja salvo. Entenda, lembra lá de Martinho Lutero, justiça não é aquilo que Deus exige, justiça é aquilo que Deus oferece. Por isso a justiça se manifesta. E aí no verso 22 diz, justiça de Deus mediante o quê? A fé. Em quem? Em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Eu me aproprio dessa justiça através do quê? Da fé. Eu me aproprio dessa justiça através da fé. Seria bom a gente lembrar um outro texto, lá de Efésios capítulo 2, verso 8. Lembra o que diz lá? Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. E não por obras. Para quê? Para que ninguém se ache. Porque a salvação não é meritória. Ninguém vai para o céu porque merece.
salvação não é meritória. Nós vamos para o céu sem merecer. Sem merecer. A salvação, ela não é meritória. Por isso, é pela fé. E a fé em quem? Em Jesus Cristo. Não há outro nome dado pelo qual importa que os homens sejam salvos. É a fé, mas é a fé em Jesus Cristo. É esta fé que me salva. E aí nós temos o verso 23, que o texto diz: pois todos pecaram e carecem do quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É interessante porque a insistência no pecado cada vez mais nos afasta de Deus. Você já percebeu isso? Consegue entender isso? Que quanto mais nós pecamos, quanto mais nós insistimos no pecado, mais longe de Deus nós ficamos. E que quanto mais longe de Deus nós estamos, mais longe nós estamos, ou destituído nós estamos da sua glória. Me vem à mente, embora o texto aqui não tenha nenhuma referência ao santuário, mas me vem à mente, quando o povo sai do cativeiro babilônico e volta para Jerusalém, e o templo é reconstruído, e é o templo de Zorobabel, a arca da aliança já não está mais ali. No lugar da arca uma pedra, e a glória de Deus não mais se manifesta no santuário. Por causa do pecado do povo. Assim, o nosso pecado nos afasta de Deus, nos afasta da glória de Deus, já que todos nós somos o quê? Pecadores. Qual é a conclusão de Paulo? Todos o quê? Todos pecaram. Todos pecaram. E estamos destituídos da glória de Deus. Bom, se a gente parasse aqui, ia ser um negócio bem triste. Mas o verso 24, olha como ele começa. Sendo que justificados como? Gratuitamente pela sua graça. Olha agora, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, porém nós podemos ser o quê? Justificados. E a palavra para justificado aqui, ela é uma palavra que vem do tribunal. A ideia é totalmente uma ideia forense. É uma declaração. Ele me declara justo, apesar dos meus pecados. É uma declaração. E como que isso acontece? É por causa de alguma coisa que eu faço? É porque eu frequento a igreja? É porque eu sou um fiel dizimista? É porque eu guardo os mandamentos de Deus? É por isso? Não. Como é que isso acontece? De graça. Isso acontece de graça. Que embora para nós tenha sido de graça, embora para nós não tenha custado nenhum valor, para Deus custou a vida do seu filho. Isso é graça. Um favor que nós não merecemos. Isso é graça. Somos salvos, única e exclusivamente pela graça. E olha agora o verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A maioria dos comentaristas, eles sugerem que a tradução melhor aqui não seria propiciação, mas expiação. E há uma diferença muito grande, porque a palavra propiciação, ela vem lá do passado, da tampa da arca. E para alguns comentaristas, como John Stott, C.H. Dodd, James Dunn, que são grandes homens comentaristas da Bíblia, a melhor tradução aqui seria a palavra expiação, e não propiciação.
E por que isso foi acontecido? Ou por que, como uma expiação mediante a fé, e agora a justiça agora não é mais essa justiça que é outorgada para a salvação, não é mais a justiça que é colocada para que as pessoas sejam salvas. Embora, se você prestou atenção na leitura aí, é a terceira vez que aparece aqui a palavra justiça. As duas últimas vezes aqui no texto em que a palavra justiça aparece, ela tem a ver com o caráter de Deus, porque a cruz não apenas salvou o homem, a cruz vindicou o caráter de Deus. Então, ele vem para expiar o pecado, mas também para mostrar a sua justiça, que ele é justo. E não só isso. E de novo, aqui, o texto fala, na sua tolerância, ter deixado impune os pecados anteriormente cometidos. E o verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é a ideia do texto? Simples. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Porque Ele é justo, Ele pode te justificar. Por isso que o texto diz que Ele veio para manifestar a sua justiça, e não apenas isso. Ao manifestar a sua justiça, Ele também justifica o pecador. Querido, talvez esta compreensão da graça, essa compreensão da salvação pela graça, através da fé em Cristo, talvez seja o maior legado da reforma protestante. E que muitos de nós simplesmente nos esquecemos. Parece que o diabo inventou uma outra coisa para ser comemorada no mesmo dia. E as nossas atenções, elas são voltadas para uma festa pagã, e sequer nos lembramos que houve uma reforma protestante. E querido, não se esqueça de que nós somos os continuadores desta reforma. Ao contrário do que alguns dizem por aí, a reforma, ela não acabou. Porque a mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse capítulo 14, é a mensagem da justificação pela fé. Então, a mensagem da reforma, ela não terminou, ela não acabou, ela continua a ser pregada. E é isso o que Paulo está dizendo. Deus se manifesta a sua justiça. Ele se manifesta uma justiça que nós recebemos, porque Ele é justo e Ele pode justificar. Só Ele pode, porque só há salvação em Cristo Jesus. É por isso, queridos, que tanto o Gustavo quanto a Laís tomaram essa decisão, porque compreenderam que só Cristo salva. Entenderam que é impossível viver uma vida alienada, separada de Cristo. É impossível, quando você se encontra com Cristo, continuar sendo a mesma pessoa. E por isso serão batizados. Porque o batismo é só uma demonstração pública de uma mudança que já aconteceu aqui no coração. É só isso. É só uma demonstração pública de algo que já aconteceu aqui dentro. Eles entenderam que só existe salvação em Jesus Cristo. E hoje rendem o coração a Cristo para nascerem de novo, para se tornarem filhos de Deus e para viver ao lado de Jesus. É esse o significado do batismo. É isso. Se eu sou salvo pela graça, a única demonstração que Deus quer que eu tenha com Ele é de aceitação, é de entrega. Senhor, eu aceito o que você fez por mim. E quando eu aceito, eu sou salvo. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. É Jesus que me salva. Ele é o Salvador. Ele é o único Salvador.
Todos nós somos pecadores. Seria esse o nosso fim, se não fosse por Jesus.